Meu nome é Carolina Teixeira. Esse é o curso Estéticas da Experiência, Deficiência, seus estudos enquanto prática artística de existência. A gente acabou de ver agora o trabalho da artista Sue Austen, é um trabalho chamado Testing Water, que significa experimentando ou testando a água. E eu estou utilizando esse material como referência da abertura desse curso, porque uma das questões que nós vamos discutir é a relação dos estudos da deficiência com o trabalho do artista, com o processo criativo. A proposta central desse curso é viabilizar o conhecimento sobre estudos da deficiência para o público leigo e para o público da área, educadores, artistas, profissionais afins. A proposta central desse curso é provocar e despertar saberes sobre o fenômeno da deficiência nas artes e a contribuição dos corpos com deficiência para o surgimento de outras estéticas e saberes para o território artístico. Isso significa dizer que, hoje, é de suma importância para o trabalho do artista conhecer o campo dos estudos da deficiência e as suas reverberações em todos os setores da arte, em especial das artes cênicas. Os conteúdos que vão ser ministrados nesse curso serão uma breve história do corpo e da deficiência, a introdução aos Disability Studies, estudos da deficiência, arte, corpo e deficiência, e a construção da autonomia no território artístico. Estudar esses 4 tópicos implica dizer que a gente vai ter acesso a teorias, a vídeos, a projetos de artistas com e sem deficiência no Brasil e no exterior, ao longo desses 6 dias de curso. A metodologia que a gente vai utilizar vai ser ministrada numa perspectiva metodológica histórico-crítica, que se concentra na partilha de conhecimentos teóricos e saberes sobre os estudos da deficiência no percurso do artista e em sua atuação como pesquisadora no Brasil e no exterior. Ou seja, todo o meu acervo vai ser reunido aqui, resumidamente, para que a gente possa possibilitar a todos vocês uma introdução aos estudos da deficiência e também a tudo que foi pesquisado até então sobre esse tema no Brasil e no exterior. As atividades realizadas durante os 6 dias de curso vão ser leituras e escrituras sobre os textos referenciais no trabalho da pesquisa, pequenas atividades direcionadas de sensibilização estético-corporal, investigação de referenciais artísticos e educacionais no Brasil e no mundo. Cada aula, nós realizaremos 2 atividades que serão enviadas para que vocês realizem, seja no espaço de trabalho, seja na sua residência ou no seu espaço de atuação artística. Por que estudamos sobre deficiência? Por que estudamos sobre movimentos negro, LGBT? Por que estudamos sobre feminismo? Por que estudamos sobre categorizações, sobre demarcações e sobre processos de exclusão? Nos últimos 45 anos, nós temos presenciado o levante de vários movimentos sociais e seus estudos no campo da arte, no campo das ciências sociais, no campo da história, da antropologia e das ciências do cálculo. Por isso, a importância de nós termos essa imagem como imagem principal de abertura do nosso curso, Estéticas da Experiência. Essa imagem foi retratada em 1934. Ela retrata a atuação de um artista chamado Prince Hadian, que foi retirado de uma província da África Setentrional no início do século XIX, levado para o Ocidente e teve as suas deformações corporais exploradas por cerca de 24 anos, nos chamados freak shows ou circo dos horrores, como foram mais conhecidos durante o século XIX e início do século XX. A atividade principal de Prince Hadian era realizar feitos considerados fantásticos para a época, com o movimento da sua boca, já que ele não tinha membros inferiores e tampouco membros superiores. Então, ao retratar essa imagem, ao escolher essa imagem como uma imagem de abertura da nossa primeira aula, a tentativa é fazer com que vocês façam um exercício de observação de como esses corpos eram colocados na sociedade naquela época. Nosso primeiro slide vai retratar um pouco do que vai ser abordado nessa aula.
Nessa primeira aula, a gente vai entender um pouquinho sobre corpo e sobre o conceito de deficiência. A gente vai falar um pouquinho e introduzir um pequeno histórico sobre o corpo e a construção social da deficiência na sociedade. Para a gente entender um pouquinho o que é a trajetória do corpo e da relação que ele teve ao longo dos anos na sociedade, a gente tem que pensar a construção social do corpo sobre os seguintes aspectos. Primeiro, a noção de corpo monstruoso. Segundo, a noção de corpo doente. E terceiro, a noção de corpo deficiente. Essas informações são muito necessárias para que a gente entenda qual a relação desse fenômeno no nosso processo artístico e como hoje e por que esses corpos conseguiram se inserir, ou quase se inserir. Então, nossa primeira aula a gente vai discutir um pouco do que seria a construção desse corpo na Antiguidade e na Roma, pensando que esses corpos nunca foram aceitos, tampouco na Idade Antiga, nas civilizações mais antigas, como na Idade Média. Ele só passa a ser compreendido quando ele sai da transição e da demarcação do monstro para a classificação como corpo doente, como a gente está vendo aqui no primeiro slide. Então, para que essa transição aconteça, é preciso que ocorram fenômenos como, por exemplo, o Renascimento e o Iluminismo, porque é através desses processos de levante artísticos que os corpos começam a ser evidenciados nas obras de arte. Como a gente pode observar na imagem projetada no slide, nós temos três momentos distintos em três contextos históricos, que podem ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor as transições que o corpo com deficiência sofreu ao longo da história. Nesses três contextos históricos, temos aqui duas imagens da transição do iniciozinho do Renascimento, que está retratada nessa pintura Os Cegos, de Peter Bruegel. Nessa pintura, a gente pode observar que tipo de contexto o pintor retratava naquele período. E a lógica que a gente pode observar é que a pintura foi realizada. Então, a perspectiva de quem enxerga, retratando a perspectiva de quem não enxerga. Se a gente olhar com mais detalhismo na pintura de Bruegel, a gente vai poder observar a relação de piedade que a pintura transporta, né? Transmite para quem está observando a tela. Então, retratar as pessoas com deficiência no final do século XV para o início do século XVI, que foi justamente o período de transição para o início do Renascimento, é se deparar com pinturas e com processos artísticos que retratavam a perspectiva sempre superior de quem enxergava ou de quem não tinha nenhum tipo de deficiência. Se a gente puder fazer uma análise detalhada dessa pintura, a pintura ela vai detalhando características de piedade, compaixão, principalmente pela perspectiva de que cegos não podem nunca guiar-se uns aos outros. Então, fica implícito que ainda havia uma cultura naquela época de objetificação e de compadecimento das pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Então, por isso, a grande parte das pinturas que a gente pode observar no período da Idade Média e do final da Idade Média para o Renascimento, ainda obedeciam essa característica da piedade e de uma certa dose de compaixão e sentimentalismo ao retratar as pinturas. Logo abaixo, aqui ao lado, a gente pode observar o símbolo maior do rompimento com essa estrutura, que é a criação da pintura O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Então, como a gente pode observar, o surgimento e a simbologia que essa pintura e que esse desenho trouxe para a humanidade marca justamente o fim da ideia de imprevisibilidade, da ideia de erro, da ideia de fantasia e da ideia de religiosidade sobre a arte, para um momento cultural, para um movimento cultural que vai tomar conta da metade do Renascimento até o final, que vai objetivar na pintura uma visão mais ligada à proporção, mais ligada à simetria, ao cálculo e à perfeição das formas. Então, quando a gente observa Vitrúvio, ou a imagem do homem vitruviano, a gente pode observar que é o símbolo maior da ideia de proporcionalidade no campo da arte e que vai modificar toda a cultura do final do século XVII para o início da era industrial, da era moderna, que o século XVIII trazia e que o século XIX, por fim, realizou e consolidou nas sociedades. No século XX,
foi enfatizada com as fotografias realizadas, né, por Cesare Lombroso, que é hoje considerado o pai do direito criminal ou da criminalística, mas que foi um dos principais pilares no que ficou conhecido como classificação da marginalidade, ou demarcação ou classificação da delinquência. Então, essa foto é retirada de um livro publicado por Lombroso, intitulado O Homem Delinquente, que vai justamente falar sobre criminalidade e a possibilidade de se entender a criminalidade de um ser humano de acordo com a sua aparência física. Então, a gente pode dizer que Lombroso foi o primeiro intelectual a pensar a criminalidade aliada a um modelo de segregação e de demarcação humana, que classificava os indivíduos, como vocês podem ver aqui, e os considerava maus de acordo com a sua aparência física. Então, a ciência criminal de Lombroso, a criminalística de Lombroso, é responsável pelo que hoje a gente conhece como exclusão social ou demarcação de sujeitos como marginais. Então, isso durante boa parte do final do século XIX até o início do século XX foi utilizado, inclusive, por movimentos que a gente conhece até hoje como movimentos separatistas ou movimentos como o nazismo, como o integralismo no Brasil, como o fascismo na Itália, que boa parte desses movimentos e de seus líderes se utilizavam das teorias eugenistas de Cesare Lombroso. Então, como a gente pode observar na imagem, Lombroso detalhadamente catalogava os pacientes, e boa parte desses pacientes eram encontrados e retirados de sistemas prisionais, de hospitais psiquiátricos ou instituições de assistência. E esses indivíduos eram estudados e analisados de acordo com suas características físicas. Então, atribuía-se ao criminoso a proximidade dos olhos, como a gente pode ver aqui. Lombroso considerava que boa parte de um perfil criminoso era caracterizado pela proximidade dos olhos, por narizes longos ou aduncos, como a gente conhecia, e por biotipos que caracterizavam mestiçagem. Então, pensar na teoria eugenista e nessa teoria que já preconizava uma espécie de separação é também pensar que o corpo saía da classificação monstruosa, a qual foi atribuída na Idade Média e no período renascentista, e passa a ser considerado como esse corpo doente, né? Como esse corpo incapaz, como esse corpo de alta periculosidade para a sociedade. Então, esses três estágios que a gente pode observar aqui, a gente pode ver claramente como a perspectiva do corpo monstruoso, então desse corpo que representa o deficiente, ainda sob uma perspectiva sagrada, ou que não pertence ao plano real, ou que pertence a um plano da penalização, da compaixão, para um plano onde o racionalismo começa a surgir, começa a se pensar sobre esse corpo, começa a se pensar o corpo, e não mais retratar o corpo de uma perspectiva distante, de uma perspectiva religiosa, como era comum no Renascimento, e aí com a criação de Vitrúvio e da ideia de proporção, até a gente chegar a esse corpo considerado institucional. Então, é o corpo que é julgado pela sociedade, é o corpo que é institucionalizado como deficiente, como louco, como marginal, e como todas as derivações que hoje a gente conhece e que são responsáveis pela exclusão de milhares de pessoas que sofrem ou sofreram algum tipo de experiência que envolve a sua fisicalidade. Então, Lombroso vai ser essa figura, ou essa personalidade da história, responsável pelo que hoje a gente conhece como ciência genética. Então, a escolha de embriões saudáveis, a escolha de implantes, a escolha de procedimentos onde você pode fazer modificações genéticas para modificar alguma herança familiar ou algo que você não deseja ser perpetuado por um nascimento, seja de um filho, seja de um neto. Essa ciência genética, ela herda, em grande parte, a lógica eugenista e a lógica de eliminação dos corpos considerados imperfeitos também no nosso século, no século XXI.